Boa noite, família Palmeiras. Estamos aqui voltando para falar um pouquinho sobre o nosso clube. Lembrando desde já, para se inscrever no canal aqui embaixo, deixar seu like, compartilhar. Hoje eu estou muito feliz que eu estou conseguindo trazer para falar com a gente aqui uma pessoa que está na mídia palmeirense, uma pessoa que foi muito solícita desde o primeiro momento que eu conversei com ele. Rafael Bulara, do nosso palestra. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite ao pessoal que acompanha o Resenha do Palestra. Obrigado pelo convite. E a gente vai falar bastante aqui sobre os assuntos do Palmeiras, que tem Libertadores, Campeonato Paulista, Dudu, ainda fala um pouco sobre o balanço. Tem muita coisa para a gente falar. Muita coisa boa. Bom, Rafa, acho que ninguém melhor do que você para falar sobre o nosso querido Dudu, né? Você é um palestrino aí, jornalista, tem bastante informação. Cara, vou ser bem sincero em relação à minha opinião. Eu gostaria muito de ver o Dudu de volta com o Abel. E acho que o Abel está completamente pronto. Eu acho que ele é um cara que. Eu vou te falar, eu tô encantado com o Palmeiras jogando. Ontem foi a prova viva de eu falar, como esse time é legal de ver. Mesmo que a proposta ontem foi totalmente diferente, né? Ver a molecadinha tudo reclamando. Nossa, só se defendeu, só se defendeu. Mas, cara, isso é uma proposta de jogo muito clara e gostei pra caramba e cada vez estou me empolgando mais. E eu afirmo, eu acho que o Palmeiras hoje é o time mais forte da América, né? Em relação ao Dudu, gostaria muito da volta dele. Acho que vai voltar. O time dele foi desclassificado lá do campeonato e os caras estão sem grana, né? O que você pensa sobre Dudu de volta? Em relação ao Dudu, André, o Palmeiras tem duas questões aí, né? A primeira delas é que de qualquer lado o Palmeiras vai ganhar, seja com a volta do Dudu, entra o lado esportivo, né, que a gente não precisa provar nada para ninguém, né, o quanto que o Dudu é importante para esse elenco do Palmeiras. E se caso os catares, eles têm até o próximo sábado, né, dia 15, para exercer a opção de compra e avisar o Palmeiras que vão comprar o Dudu. Eu imagino que se fosse do desejo deles, eles não deixariam para o último momento. Eles certamente já teriam avisado o Palmeiras. Né? Então, a gente está conversando aqui na noite do dia 12 de maio, já no Catar já entramos no dia 13, e por mais que o assunto seja até sábado, né, que é dia 15, a gente imagina que isso vai ser resolvido entre quinta e sexta-feira. Então, o prazo está cada vez mais curto e o Clube Qatari não manifestou o interesse ainda. Né? E o ponto é que se eventualmente eles ainda decidirem ficar com o Dudu, o que eu imagino que está cada vez mais distante neste momento, o Palmeiras entra por outro lado a questão financeira. Hoje o Palmeiras tem projetado para 2021 cerca de 80 milhões para fazer com negociações. Então esses 6 milhões de euros do Dudu ali, praticamente mais da metade com o jogador você já consegue fazer o que está estipulado, né, o que o Palmeiras projetou para o ano em receita de vendas de atletas. Então, a volta do Dudu, esportivamente, para um time que está com imensa dificuldade de trazer reforços para a temporada, certamente é o principal deles. Né? E, por outro lado, a questão financeira também ajuda a aliviar muito, a gente vai falar um pouquinho mais para frente do balanço, mas um clube que fechou com 150 milhões de déficit em 2020 por conta da pandemia também e já alguns gastos que o Palmeiras acabou tendo e investimento errado em 2019, dá uma aliviada também para os cofres do clube. Então o Palmeiras tem esses dois lados. Eu entendo que neste momento é o ganha-ganha, é lógico. Isso pensando pelo lado do clube. Pelo lado do torcedor, é quase que 100% todo mundo quer o Dudu de volta. Eu tô nessa com você, assim como você pensa, né, que é uma boa volta do Dudu, eu também penso pelo lado esportivo, até porque se a gente pensar nesse investimento aí de um pouco mais de 40 milhões que entraria para os cofres, hoje em dia é muito difícil o Palmeiras com esse valor trazer um jogador
né, da importância do Dudu pro elenco atual. É inimaginável isso. Prova disso é o que a gente tem visto, a dificuldade que o Palmeiras está para conseguir trazer jogadores como Tati Castelhanos, como o Ademir. Então o Palmeiras não conseguiu, né, finalizar nenhuma das negociações que o Abel tem carência para a parte ofensiva, né? O único que o Palmeiras conseguiu trazer foi o empréstimo do Danilo Barbosa, e tem se mostrado muito bom atleta, né? Nas partidas em que ele atuou, seja como titular atuando na zaga, ontem também entrando um pouco mais na dele, mais pelo meio, né? Mas ele tem se mostrado um atleta assim muito importante e que vai ajudar muito o Palmeiras ao longo de 2021. E que aos poucos tem conseguido seu espaço e tem tudo para brigar por esse time A, né, do Abel. Se a gente traduzir aí o time A, B e C, né, com o Paulista, tem tudo para jogar no time A do Palmeiras. Então, sobre o Dudu é isso. Quando começou a falar lá atrás, há mais de um mês, a gente poderia cravar que era 90% de chance dele estar no Catar e 10% da volta dele. Há 2 dias a gente pode falar que isso se inverteu. Então hoje a gente tem 90% de chance do Dudu estar de volta para o Palmeiras e 10%, né, permanecer no Aldo Rail. Mas, cara, se tratando dos shakes lá, então o cara pode acordar, mas não dá para saber, deposita aí os 6 milhões e ele fica aqui, entendeu? Mas hoje o que a gente pode afirmar pela apuração é que o Dudu está incomodado com toda essa situação. Ele acreditava que isso poderia ser resolvido antes. E lógico que o clube eliminado, se ele permanecer por lá, o Aldo Raio só volta a fazer uma partida oficial em setembro. É muito tempo para um jogador que está acostumado a atuar da maneira como o Dudu atuava. Então, hoje é uma possibilidade muito maior dele retornar para o futebol brasileiro e defender o Palmeiras novamente do que permanecer no Catar. Eu gostei bastante da parte que você fala em relação a valores, que às vezes o torcedor não entende e acha que os caras, por ter pago a primeira parcela que foi dividida, né, do empréstimo, é legal você falar sobre isso. Nós vamos voltar nesse assunto na hora que a gente for falar do balanço, que você tem todos os dados certinhos, né, e sabe expressar melhor para poder dar com clareza o que está acontecendo com a parte financeira. Em relação ao que você falou, é muito melhor ter o Dudu de volta do que você gastar uma grana que o Palmeiras está sem dinheiro, né? Não é que o Palmeiras está quebrado. O Palmeiras só não tem grana para fazer loucura e sair contratando no momento. Então, é melhor você abrir mão de um Tati Castelhanos, que seria uma aposta, ao meu ver, né? Mesmo ele fazendo os gols dele lá. Não conheço e acho que a liga da MLS é muito fraca, também o nível, né? Tá crescendo, mas ainda acho que não se compara com a qualidade do país. E você gastar 22 milhões nele, eu prefiro gastar 40, recuperar, né, na verdade, não deixar de ganhar para trazer o Dudu de volta. Já lembrando também que o Palmeiras comprou, né, o Imperiur, adquiriu o direito da compra, que são 7 milhões de reais. E, enfim, eu sou contra, mas lá dentro eles acham que é o certo e beleza. Eu vejo com bons olhos também. Estavam hoje mandando uma enquete, Rafa, sobre Dudu ou Rony, né? E o pessoal ficou meio bravo com o que eu falei no grupo, mas é a minha opinião sincera. Eu falei que se você tivesse que opinar e ter uma escolha hoje, eu ficaria com o Rony. É óbvio que o Dudu, a qualidade dele é infinitamente maior que a do Rony. Não dá para você colocar os dois na mesma régua, não se compara. Só que a importância do Rony que tem no elenco do Palmeiras hoje, no time titular, é muito grande. O cara conquistou tudo e sempre foi decisivo. Não estou falando aqui que o Dudu não foi, ele teve também a sua parcela de culpa. E para mim o Dudu é ídolo do Palmeiras, mas futebol para mim é momento. Né? E eu acho que hoje, se tivesse que ter uma opção, Dudu ou Rony, eu ficaria com o Rony. E isso deu o que falar. Né? Não sei você, acho que isso não vai acontecer, mas você escolheria quem? Cara, eu escolheria os dois. Eu acho que é uma coisa que hoje não precisa optar por um ou outro. Não, entendeu? Mas e se tivesse que escolher um dos dois? Um dos dois. Você tem seu time hoje. Seu time do Palmeiras só jogou o Dudu ou o Rony. Você ficaria com quem? Cara, a característica dos dois, os dois se entregam absurdamente, né? Sai da mureta, importância. Sai da mureta. Não é questão da mureta, eu acho que não tem que escolher entre um ou outro. Hoje não tem.
o que a gente tem que pensar que os dois são viáveis. Sim. E a partir do momento que você não precisa fazer essa escolha e os dois são viáveis, eu fico com os dois, entendeu? Eu Não é uma sei. coisa que assim, o Dudu é uma condição. Se o Dudu voltar, tem que vender o Rony. Não, pelo contrário, os dois vão atuar juntos. E eles chegaram a jogar juntos ano passado, quando o Luxemburgo ainda tentou Sim, encontrar no uma solução e Paulista. No Paulista. puxou o Dudu para fazer a armação ali, né? Sim. E o time Então tava encaixando com ele. Era ele, Bigode, Luiz Adriano e o Rony, né? Lembra? O Palmeiras isso. começou. Então, eu vejo que assim, o Palmeiras gosta muito de, a partir do momento que tem um, querer descartar o outro. Não Não. tem isso. Nesse momento a gente pode, se é possível Ter. vislumbrar os dois atuando juntos no mesmo time, então não vamos optar por nenhum dos dois, vamos ficar com os dois. E como foi o ano passado, eles jogaram juntos, é possível que eles voltem a atuar. E lógico, o que a gente pode dizer assim, o grau de importância hoje do Rony é muito maior do que o do ano passado, quando eles atuaram juntos. Era um Com jogador que certeza. ainda estava se adaptando, né? Estava jogando numa função ali que a gente via que o rendimento com o time do Luxemburgo era muito abaixo do que os atletas poderiam render. Isso não é exclusividade do Rony. É só a gente pegar um outro exemplo aí do Veiga. A dificuldade que tinha, né? O Palmeiras não tinha nenhum meia, né? Com o Luxemburgo. E aí quando entrou o Abel, parece que o Palmeiras contratou o Veiga, contratou o Scarpa, né? Que foram jogadores que passaram a render. Então vai muito mais na linha de como eram treinados esses atletas do que propriamente ter que escolher entre um e o outro. E, cara, não é questão de ficar em cima do muro, não, mas eu não escolho nenhum nem outro, eu fico com os dois. A melhor escolha de todos é os dois juntos. Só para a gente mudar de assunto, finalizar e deixar o torcedor também ciente, fontes seguras, tá? Estou falando isso aqui porque as pessoas que me falaram que chegou até mim são fontes seguras e eu cheguei a ver. O apartamento do Dudu, o Palmeiras já pagou o aluguel para ele já estar de volta, né? Agora eu já estava sabendo disso já fazia mais, já tinha comentado com o Rafael, acho que mais de uma semana atrás, mas agora já saiu até umas mídias também, falaram sobre isso, eu vi também. Enfim, tá bem próximo. Rafa, vamos falar de Libertadores um pouquinho? Vamos. Cara, eu sinceramente tô cada vez mais vidrado com a forma que o Palmeiras está se colocando nos campeonatos, né? Tanto na Libertadores quanto no Campeonato Paulista. Apoio demais o Abel, acho que a forma que ele está sabendo usar cada jogador, sabendo usar a formação inteira do elenco, né? Eu falo formação porque o Palmeiras tem algumas maneiras de jogar. Tem o 3-4-3, tem o 3-5-2, tem o 4-2-3-1, que foi quando ele entrou, tem o 4-3-3. E hoje eu gosto muito, muito do 3-5-2 que ele está utilizando, o Luiz Adriano e o Rony. Acho que ele encontrou a formação, gosto desse esquema. Acho que o Palmeiras fica muito organizado em campo, não sofre, times adversários não conseguem agredir o Palmeiras e tá cada vez mais. Não sei se podem falar que eu estou iludido, mas eu acho muito complicado falar iludido para um time que é campeão, atual campeão da América, atual campeão paulista, atual campeão da Copa do Brasil, né? E hoje com a melhor campanha da Libertadores, de novo, pelo quinto ano consecutivo, o Palmeiras tem a melhor campanha na primeira fase. É claro que ainda faltam 2 jogos, basicamente o Palmeiras deva concluir com vitória porque vai decidir em casa, né? Pega o Defensa e Justiça na outra terça no Allianz Parque e depois dia 27 contra o Universitário também no Allianz Parque. Acho que deve provavelmente no máximo aí um empate, talvez seja com defesa, mas acho bem difícil porque é em casa e eles precisam sair para o jogo para classificar também. Tá meio embolado ali contra o Universitário, né? O Del Valle, eles estão com. Só puxando aqui, a gente está com 12, eles estão com 4. É que joga hoje, né? Que é 11 horas, horário de Brasília, tem Universitário e Defensa. Isso. Lá no Mas Peru. hoje eles estão com 4 pontos, não é isso? O Defensa tem 4 pontos. É isso, né? E você tá gostando do Palmeiras? O que você tá achando do Palmeiras na Libertadores?
Porque a torcida estava muito batendo, o Palmeiras vai classificar no Paulista, de repente uma semana tudo muda, né? O Palmeiras consegue classificar no Paulista e a confiança volta e ganha de novo de um time que nunca perdeu na Libertadores, em casa, e o Palmeiras consegue uma vitória, jogando para mim impecavelmente bem. Eu gostei muito da partida do Palmeiras. Apesar de muita gente falar que não gostou, porque o time não ataca, aquelas coisas todas. Você citou muito essas formações do Abel, e a gente tem que enaltecer muito esse formato camaleão, né, do Palmeiras, né, de se adaptar a cada jogo, a cada adversário, que é uma coisa que ele colocou isso desde o início que ele faria, e tem feito agora com 3 zagueiros. Né? E essa é interessante falar dessa questão de 3 zagueiros, porque o Abel trabalhou assim na Europa, em grande parte dos trabalhos dele, e é curioso porque ele começou a implantar isso justamente no momento em que o Palmeiras mais oscilou, que foi nesse início de temporada, depois da derrota na Supercopa nos pênaltis, da Recopa também nos pênaltis, quando o clube deu uma oscilada que é totalmente normal, principalmente se tratando de um início de temporada e vindo da temporada pesada que o Palmeiras fez. Né? Porque a gente não pode esquecer que 2020 e 2021 o Palmeiras jogou todos os jogos possíveis que ele poderia, que foram 79. Então é muito jogo. Inclusive, o Abel tirou o período de recesso, o elenco foi dividido em turma A e B, justamente também para os atletas ganharem o descanso. E esse início ia ser normal, né? Essa oscilação. É que pegou a perda de dois títulos de Copas, né? Que não dá nem para você. Obviamente que todo palmeirense queria ganhar. Né? Aqui não entra numa discussão de você não querer ganhar um título. Mas a gente não pode negar a importância que eles têm perto daquilo que o Palmeiras conquistou, né? Tanto que o Palmeiras só chegou a disputar essas Supercopas e Recopas porque ganhou torneios importantes, que foram o Libertadores e Copa do Brasil. Então, o Abel aproveita esse momento de oscilação, começa a atuar com 3 zagueiros, né? Isso vai ganhando corpo e o Palmeiras começa a colher os resultados, porque nesse momento é tanto jogo que a gente se esquece, mas o Palmeiras vem de 5 vitórias seguidas. É a primeira vez que o Abel consegue, nesse trabalho, ganhar 5 jogos consecutivamente. Então, e isso é mesclando, deixando o time A focado na Libertadores, o time B atuando em uma partida do Paulista, o time C jogando no final de semana. Então, o Abel tem dosado da maneira que ele pode. E tem mais um outro ponto que foi muito discutido, se era vexame ou vergonha o Palmeiras ficar fora da fase de grupos, fase de mata-mata do Paulista, né, ser eliminado na fase de grupos. E, cara, o Palmeiras fez um ponto a menos só do que a campanha do ano passado com o Luxemburgo. Então, essa vergonha toda é uma campanha muito parelha. E se a gente pegar o campeonato paulista, que ele é disputado nesse formato desde 2017 para cá, o máximo que o Palmeiras havia feito foram 26 pontos. Né? Então, são 5 pontos de diferença. Então, não é vergonha, não é vexame. Caiu no grupo que é muito mais complicado e se mostrou isso durante a fase de grupos, com o Novo Horizontino, que invariavelmente chega, e com o Red Bull Bragantino, que é o clube da Série A, né? Então, dos 5 clubes da Série A que a gente tem hoje, né, na elite do futebol paulista, o Palmeiras caiu no sorteio com um deles. O que eu gostei bastante do Abel, Rafa, só te cortando, você falou, eu gostei muito do Abel, é que ele deu tempo ao tempo. Ele chegou, ele não mexeu no trabalho, no que estava sendo feito, ele manteve, e depois agora ele impôs, onde você mesmo falou, no momento que o Palmeiras estava oscilando muito, vindo de maus resultados, más apresentações. Na verdade, más apresentações eu não acho tanto, mas acho que mais o resultado não estava vindo. Foi a Recopa e ele implementou o esquema de jogo que ele sempre gostou de jogar. E acho que ele tem todo o mérito disso e ele merece fazer isso, porque é um cara que simplesmente conquistou tudo que a gente não conquistava há 1000 anos. Né? E tem essa também. Agora, a questão do Paulista, que você está falando, cara, vexame. Quem fala que é vexame, para mim, é completamente louco. O Palmeiras tem a 6ª melhor campanha do campeonato. É que o regulamento do Paulista é um regulamento que automaticamente ele ferra com quem está com uma campanha boa. Tem time que já deixou de se classificar, tendo o Corinthians já se classificou mesmo também um ano aí.
eles não tinham nem, acho que a 10ª melhor campanha, só que no grupo deles eles estavam em segundo lugar e passaram o regulamento. E o Palmeiras, meu, cada hora mais moleque. Agora é o Michel, que foi muito bem. Cada hora aparece mais um que tá. Cara, o trabalho desse cara tipo, é sensacional, sério. Não tenho o que falar. Acho que o Palmeiras, se jogar com o time que está jogando, é meio complicado de ganhar o título por inexperiência, mas vai brigar. Acho que tem condições totais de ganhar do Bragantino, né? Mesmo lá na casa dos caras, porque o Palmeiras hoje é um time consistente, né? O Palmeiras não é um time que, estamos jogando com os caras, vai ser. Não é, os caras têm medo, porque o Palmeiras sabe fazer o jogo, sabe. O Abel ele muda conforme o adversário, o time, ele sabe as peças. Tem muita gente que está reclamando desse sistema de 3 zagueiros por falar que o Vitor Luiz não é ala, que o Marcos Rocha não é ala. Só que a pessoa não entende que o Abel ele está pensando muito mais na parte defensiva com eles do que na parte ofensiva, né? O Marcos Rocha não passa mais no meio campo do Palmeiras. É raro você ver. A partida que ele fez ontem, para mim, foi impecável, de novo. De novo. Não sou fã do Marcos Rocha, acho que em alguns momentos ele deixa a desejar, mas vou falar o quê do cara? Não falar nada. Não Ontem dá. a partida contra o Del Valle foi uma partida que é difícil você pegar um destaque individual, né? Você pega muito do coletivo. Então, você falou do Rocha, o Renan fez uma partida cada vez mais mostrando a personalidade dele, né? Patrick de Paula, Veiga, o time inteiro, o Rony correndo, lutando, o Gomes foi impecável também, não perde uma. O Everton, na hora que foi no gol exigido, foi bem. Cara. Então, mas é isso, a gente vê hoje muito mais falando do coletivo do que uma questão individual, né, de cada atleta. E essa questão do Paulista, provavelmente no discurso tanto do Abel quanto do João Martins, né, o seu auxiliar, no jogo contra o Red Bull na próxima sexta-feira deve entrar aquele time B, né, que é o time que jogou o clássico contra o São Paulo, o time que jogou o clássico contra o Santos, né, na última semana. E aí fica a dúvida e a curiosidade para ver o Palmeiras avançando, né? Porque se avançar no domingo você já tem uma semifinal e muito provavelmente pelo chaveamento ali você vai ter um derby, né? Fora de casa. E aí é ver se teoricamente seria um jogo para o time C, né? Pelo rodízio que tem sido feito. Mas eu vejo que é improvável o Palmeiras jogar com um time C numa semifinal. E aí vai ter uma se tiver classificado, ali. Se ele já está classificado na Libertadores, mas eu acho que se ganhar do Defensa e Justiça, ele vai com os titulares. Mas é que o problema é que o jogo é antes, né? Não, é porque pega o Universitário no domingo. Então, mas pega o Universitário no. É domingo agora, é verdade. Então o Palmeiras se classificar nas quartas já joga domingo de novo. É verdade. E aí joga na terça contra o Defensa. E só lembrando que agora na Libertadores chegaram até a quarta rodada da fase de grupos 4 times, né, com 100%. O Palmeiras, o Barcelona de Guayaquil, o Flamengo e o Argentino Júnior. Ontem o Palmeiras venceu, o Flamengo empatou, o Barcelona perdeu. E nessa quarta-feira o Argentino Júnior perdeu. Então hoje o Palmeiras é o único time com 100% na Libertadores. Sim, e o que deixa mais... O Palmeiras joga contra o Bragantino nas quartas. Agora, sexta-feira. Aí a semifinal, aí já fica um dia, a semifinal já é no domingo. Exatamente. Não vai, não sei. Aí existe. E a semana que vem tem o Defensa, né, na terça-feira. E depois o Universitário. Então, mas aí que tá. O Campeonato Paulista está previsto para acabar dia 23. Há um movimento liderado pelo São Paulo ali, junto com a Federação Paulista, para tentar jogar a final do Paulista para o dia 29 e 30, que seria a primeira semana do Brasileiro, como aconteceu no ano passado. Né? Palmeiras e Corinthians jogaram na primeira rodada do Brasileiro. Tanto que aquele jogo contra o Vasco, o Palmeiras veio fazer somente na véspera da Libertadores, né? Porque não tinha a data. Então, ainda está aberta essa questão. Mas, se mantiver dia 23 e o Palmeiras for avançando, o Palmeiras joga na sexta, domingo pelo Paulista, novamente a semifinal, aí terça Defensa e Justiça, provavelmente encaixa o primeiro jogo da final do Paulista ou na quinta ou na sexta,
Aí o segundo jogo da final do Paulista no domingo. Aí depois dia 27, na outra quinta, o Universitário. E aí já no dia 30 estreia contra o Flamengo no Brasileiro. Esse é o cenário atual, projetando o Palmeiras chegando até a final do Campeonato Paulista. Eu fiz uma conta, Rafael. O Palmeiras pode chegar a 97 jogos, acho que. Se o Palmeiras mantiver... São mais 60 jogos, 98 jogos. São 101 jogos, cara. 101 jogos. 101 jogos. O Palmeiras eu contei 38 do Brasileiro, contei... se isso chegar na final de tudo, tô falando, tá? Isso. Contei um das quartas, um da semi, 2 da final do Paulista, são mais 4, são 42. Aí eu coloquei mais Copa do Brasil contra o CRB. É um jogo, se ele fizer 2-0 mata, né? Não, são 2 jogos. São 10 jogos na Copa do Brasil. São 10 jogos, é verdade. 10 jogos. Então, oitavas 2, quartas, semi 2, final 2 são 8. Aí são mais 2 contra o CRB, são 10. 52. E... Para Libertadores ainda faltam... Libertadores, faltam mais 9, né? Se chegar até a final, porque são 3 a caminhada inteira e fez 4. Então faltou mais 9. Faltam mais 2 da fase de grupos e depois mais... Do mata-mata, mais 7. 6, 7. Faltam mais 9. Aí deu 52 mais 9, 61. O Palmeiras fez 38 já. E você tem mais 2 do Mundial. Se ganhar a Libertadores. Porque ganhar é isso que tá faltando. O Palmeiras, a classificação no Paulista fez com que ficasse aberta a possibilidade do Palmeiras fazer 101 jogos no ano de 2021. Lembrando que o recorde da história do clube aconteceu em 2000 e o Palmeiras fez 92 jogos naquele ano, que chegou até semifinal do Paulista, chegou quartas de final da Copa do Brasil, final da Libertadores, teve a Copa dos Campeões no meio do caminho também, chegou até a final da Copa Mercosul. Não, foi campeão, da Copa dos Campeões foi campeão também, foi? Foi, com Murtosa. Isso. Então, 2000 é o ano que o Palmeiras mais jogou na história, foram 92 partidas. É bem possível que esse ano o Palmeiras passe, não chegue nos... dificilmente vai chegar nos 100 jogos, porque você tem que fazer uma campanha perfeita. Perfeito, de novo. Mas, de novo, isso a gente sabe que é muito difícil de acontecer. Muito. Mas a conta aí de você passar 92 jogos no ano é bem plausível. Porque você já tem 38 jogos garantidos do Brasileiro, você tem Copa do Brasil, que dá para avançar também, né? Mata-mata da Libertadores já está garantido, pelo menos as oitavas. Exatamente. É bem possível a gente fazer essa conta e bater mais de 40 jogos. Um absurdo. Eu acho que os Bambi em 93 fizeram 93 jogos. Acho que foi o time que mais jogou até o momento aqui no Brasil. Foi 93, acho que bateu o recorde do Palmeiras. Foi 93, 94, algo assim. E agora o Palmeiras é 93 e a gente pode chegar no final do ano vendo esse número sendo batido. Mais uma marca, né, do Palmeiras, que vem conquistando tantas marcas ultimamente. Mais uma ontem também, de ganhar do Independente Del Valle, onde ninguém ganhou. Exatamente. Igualou o River Plate, né, com 12 partidas invictas como visitante na Libertadores. É a maior invencibilidade de um clube como visitante na competição. O River Plate de 18 e 19. O Palmeiras chegou a 12 também. E nas oitavas de final, se não perder, vai se isolar com essa marca. É uma marca que já chegou como maior e agora pode se isolar. E é curioso que a gente vai vendo essa questão da Libertadores, só para finalizar, e a gente via números de jogadores, né, marcas individuais de 99, 2000, 2001, que você olhava para marcas como o do Alex de artilharia, do Marcos em vitórias, e falava assim, putz, vai ser difícil alguém bater. E esse grupo que já vem disputando Libertadores há muitos anos, consecutivamente, você já consegue ver jogadores do elenco atual chegando no topo dessa lista, né? Então, por exemplo, o Marcos tem 27 vitórias, é o atleta que mais venceu pelo Palmeiras na Libertadores. O Everton já tem 24. Então, pode ser superado nessa Libertadores ainda.
Você vê o Alex, que é o maior artilheiro, com 12, a gente já vê Rony e Com William com 8. 9. Com 9, Né? Então, já vai podendo chegar. Então, marcas que a gente olhava lá no top 10 do Palmeiras da história e falava assim, putz, isso vai ser difícil. E já não é tão difícil, porque o Palmeiras se acostumou a jogar Libertadores, né? Quando você fala de ser o principal time da América, o Palmeiras está ganhando corpo, o Palmeiras vai ganhando casca, né? E vai chegando. Então, são 6 seguidas. seguidas, e em 5 delas, já o Palmeiras já vai para o mata-mata. Né? A exceção foi 2016, quando voltou. Agora, todas as Palmeiras já chegam no mata-mata. E para o rival, né, que vai enfrentar o Palmeiras, o cara já olha diferente, né? Porque vê o time campeão, o time que não sofre, o time que tem uma postura como teve na partida contra o Del Valle. Aí você pega um time que nunca perdeu igual você, vai lá, o Palmeiras o Palmeiras vai lá e vence. Aí o jogo que atuou contra esse time no Allianz Parque ganhou de 5-0. Né? Então, o Palmeiras vai ganhando forma, ganhando corpo e um respeito muito grande no continente. Cara, e o que eu acho muito importante foi falado ontem pelo Abel. Cara, precisa dar reforço pro cara. Não tem como. Como que você vai fazer se você chegar em 100 partidas no ano jogando com os mesmos? O Luiz Adriano não consegue jogar tudo isso, o Felipe Melo não consegue. Mesmo usando os meninos, eles não estão prontos ainda para jogar tanto jogo assim, para brigar por tudo. O mínimo ele merecia 2, 3 peças. E eu vou te falar, 2, 3 peças na mão dele, Palmeiras. Nossa, tô falando peças para chegar É e jogar. importante, é importante sim. Até porque a gente vai ter uma questão ali que envolve até o Abel, cara, que é a janela de transferências. E se chegar uma boa proposta da Europa pro Abel, para ele voltar a ficar perto da família, esse cenário maluco do futebol brasileiro, o fato dele não ter reforço, jogar a cada 2 dias, ele não vai pensar 2 vezes em voltar para a Europa, para treinar um clube na Itália, um clube em Portugal, por exemplo. Ele não vai pensar. Então, talvez a gente olha muito assim, igual ele falou do Rony na coletiva, mas talvez ali o principal medo do palmeirense nessa janela de transferência seja o seu treinador. Com certeza. Mas eu sinceramente, esses caras eles têm muito a palavra é muito importante para esses caras. E o Abel, ele sabe, o meio do futebol, todo mundo tem família, todo mundo mora, e ele é novo. O Abel ele é um cara novo. Ele tá num desafio muito grande na carreira. Eu acho meio complicado. Eu só acho que ele sai se vier time de segunda linha do Espanha, tipo, vamos supor, sei lá, ele não vai sair para ir para um, não vejo ele indo para um, putz, deixa eu ver, um Valência. Mas, por exemplo, quando eu digo futebol brasileiro, perdeu o Kudê pro Celta, né? Quando ele saiu do Internacional no ano passado. Então, não precisa ser um clube grande da Mas o Europa Kudê não conseguiu pra nada conseguir. no Internacional, ele não ganhou nada Mas lá. o que eu falo é nesse sentido, de você ver a loucura que é aqui, né? E que não há perspectiva de mudar, e você citou uma palavra aí, que é justamente palavra que a gente pode dizer que o Palmeiras não teve com o Abel, a diretoria, de ir atrás de reforços, de contratação. Ah, Né? sim. O Palmeiras. Sim. Então, Sim, mas eu acho que se faltou com a palavra, ele pega as coisas e vai embora. Se não foi combinado, se o Palmeiras não estiver fazendo o que foi combinado com ele, eu acho que ele pega a malinha dele e vaza. Mas a gente nós não demos sabe. nós demos matéria em relação a isso, e o Abel estava, principalmente quando voltou de férias, muito incomodado com essa posição de não ter reforços. Ele já imaginava, quando ele voltou de Portugal, que ele já encontraria mais atletas no elenco, não só o Danilo Barbosa, e que o Abel, pessoas muito próximas dele, passaram para a gente, do nosso palestra, de que ele via que o Palmeiras entrava numa negociação por entrar, não para realmente trazer jogador. Para concluir, era só para fazer, só para falar, ó, estamos tentando, mas não fazer esforços para concretizar as contratações, né? Era só mesmo para mostrar que tava. Isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim, porque se a gente perder o Abel, perde tudo. O Palmeiras volta a ser um time comum. Eu analiso dessa forma, né? Agora tem que saber se os jogadores vão entender dessa maneira também. E aí eu acho que a casa, os jogadores vão ficar insatisfeitos, todo mundo vai ficar insatisfeito se deixar o cara embora. Os jogadores nitidamente abraçaram ele e compraram a ideia dele. Os caras, quando eu acho que o Abel fala que ele
contra tudo e contra todos, ao meu ver, e acho que para bom entendedor minha palavra basta, eu acho que ele está colocando até a diretoria nesse bolo. Eu acho que é um recado até para a diretoria. Ele Verdade. tá se fechando com o elenco, né? Exato. Exatamente. Cara, sinceramente, eu não sei o que. Eu não gosto nem de pensar num negócio desse. Não gosto. Pensar o Abel fora. Não, não dá, não é uma coisa que é para se pensar agora, mas tem que ficar atento porque no meio do ano de mercado de transferências que está chegando já, é bem possível que apareça alguma coisa pro Abel. E aí, se tiver coisa de grandes centros da Europa, isso não é um achismo, tá? Uma informação. Se chegar se chegar coisas de grandes centros da Europa, ele vai Concretas. analisar com carinho. Ele vai olhar e talvez vai embora. Eu fiquei sabendo que chegou proposta dos Estados Unidos, do árabe, chegou umas coisinhas aí. Esses daí ele descartou na hora. Mas o Abel tem sim vontade de voltar a trabalhar na Europa, né, em grandes centros. E o Palmeiras, de certa forma, abriu muito, né, esse mercado para ele voltar para a Europa. E cara, vamos ser sinceros, né? Eu não julgo, Rafael. Se chegar a Lógico que proposta, não. eu acho que ele tem que ir mais que isso. Os caras estão fazendo isso com ele, cara. Entendeu? Pelo amor de Deus, cara. Os caras teriam que. É o mínimo, cara. Dar 2, 3 caras. Cara, é o mínimo. Isso aí não é nada de. Agora, eu acho que a gente entra naquele assunto que aí você pode falar melhor que todo mundo. A vida financeira do Palmeiras também. Eu acho que o Gagliotti. Que isso são tudo achismos na minha cabeça. Eu acho que o Maurício simplesmente tá querendo entregar o clube para falar que ele foi um presidente maior vencedor e tal, e que às vezes até o Abel indo embora, porque eu acho que se entra a Leila e ela faz um aporte de grana, ela injeta dinheiro para o Palmeiras contratar, o Abel pode ter mais conquistas e automaticamente a Leila ser a maior vencedora da história do Palmeiras. Eu estou pensando meio que na frente, é muito bom para ser verdade, mas assim, eu acho que esse cara com umas 3, 4 peças boas na mão, o Palmeiras ganha mais coisa e talvez fique muito tempo aí conquistando. E aí eu acho que o Gagliotti tem aquele pensamento um pouco de aquela pessoa inveja, não, eu quero só eu quero só e não faz esforço para isso. Então, talvez como está terminando o mandato dele, ele fala, meu, se sair também, pronto, eu já fiz minha parte, vou deixar o clube sem dívida. Sem dívida. Dívida não, porque ele aumentou a dívida, mas assim, deixar o clube tranquilo e vou para É duro pensar nisso, mas não dá para confiar mais no presidente. Infelizmente, ele chegou num ponto que ele é omisso, ele não se coloca para nada, ele não deixa a torcida do Palmeiras saber o que está acontecendo. Chega e fala, nós não temos dinheiro, nós não vamos contratar, é o que tem é isso. Ele não fala nada, nada. O Anderson Barros muito menos. Foi contratado para, eu sei que foi contratado para fazer uma limpa, para diminuir a folha, ele está fazendo, mas também ninguém fala nada. Quem está falando hoje é o André Hernan, que é o cara que fica falando as notícias dentro do clube. Pô, muito pouco pro torcedor palmeirense, sabe? Agora eu acho que você pode emendar e já explicar a vida financeira do Palmeiras para todo mundo aí que está acompanhando. Eu concordo contigo quando você fala da relação de como o Gagliotti pretende entregar, né, o clube, né? Ele tem sido responsável nesse aspecto, porque ele pegou o clube quando ele assumiu do Nobre, que o Palmeiras tinha uma saúde financeira muito boa, em razão de tudo que o Paulo Nobre fez, né? Que foi um pai para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Com certeza. Né? E, obviamente, que aqui ninguém vai falar que ignorar a questão da pandemia. Mas o fato é que hoje isso é usado internamente para agravar uma situação que já não era ideal. Tanto que o Palmeiras já muda, né, o seu perfil de contratação e passa a ser conservador antes mesmo da pandemia. Né? Quando em 2019, final de 2019, o Gagliotti fecha a torneira, demite o Matos naquela saída com o Mano Menezes, diz que vai apostar na base, né, e que traria algum treinador com o DNA do Palmeiras, que vem o Luxemburgo justamente para ser um escudo dele, né? Sim. Que o Gagliotti tem muito disso.
talvez acho que entra um pouco na sua palavra de omissão. Eu vejo que ele procurou ao longo desses anos trazer escudos, né, para ele, porque excessivamente o Palmeiras decide resolver as coisas internamente. Eu não penso que nessa forma é a ideal de você agir, principalmente quando você tem que falar com 15 milhões de torcedores. Há momentos, sim, que você tem que externar a sua opinião, mesmo que lá dentro todos os profissionais saibam, como aconteceu com o Abel recentemente, que o Palmeiras, internamente está tudo bem, mas aqui fora é só o treinador do Palmeiras que está dando a cara para bater, André. Então ele precisa ter esse respaldo, né? E o fato de quando o Palmeiras aposta no Abel era uma coisa que eu fiquei curioso para saber se realmente ia mudar. E o fato do Abel ter conquistado títulos importantes em tão pouco tempo, eu não enxergo que dá o direito do Gagliotti entender que ele já esteja pronto e que ele tem que ser um escudo pelas conquistas. Pelo contrário, eu acho que ele tem que ter mais respaldo do presidente e da sua diretoria para quando ele vem a público falar. A solução encontrada pelo clube foi tirar um pouco o Abel de cena, e nos jogos menores do Paulista ele acabou sendo substituído pelo João Martins. Né? E aí é uma decisão do clube, porque eu entendo que o clube vai apoiar do mesmo jeito. Se o seu técnico vai e fala alguma coisa que vai te gerar alguma crise, você vai apoiar. Se você tira o técnico de cena e coloca o seu auxiliar, você vai apoiar do mesmo jeito, dizendo que quem tem que ir lá falar é o treinador. Então é uma opção que o Palmeiras teve de preservar o Abel. Então eu vejo desse ponto. Em relação ao balanço, o Palmeiras, a gente falou sobre isso de fechar com 151 milhões de déficit, né, muito por conta da pandemia e já os gastos errados de 2019, que também começaram a aparecer no balanço. Basicamente, para o torcedor, é uma análise que o nosso palestra fez, assim, a saúde financeira a médio e longo prazo do Palmeiras não é algo que está comprometido. Existe sim uma dificuldade para o Palmeiras cumprir hoje pagamentos de dívidas a curto prazo. Para você entender melhor e para o pessoal do Resenha do Palestra entender, funciona mais ou menos assim. Em 2019, para cada R$1 de dívida que o Palmeiras tinha 33 centavos em caixa para quitar essa dívida. O balanço de 2020 mostrou que para cada R$1 de dívida que o Palmeiras tem atualmente, o Palmeiras tem 29 centavos de dinheiro em caixa para quitar essa dívida. Então houve uma perda aí quando a gente fala para contas que o Palmeiras tem a pagar a curto prazo. Então você tira 4 centavos aí para cada R$1. Isso é algo que, meu Deus, está um absurdo, está tudo ruim? Não. Mas é um ponto de atenção, né, que não pode aparecer nos próximos balanços. Esse ano o Palmeiras ainda vai ter, para o ano que vem, o Palmeiras vai ter algumas coisas que vão entrar. Então, por exemplo, não apareceu no balanço de 2020 o grosso das premiações do Palmeiras, tanto de Copa do Brasil e Libertadores, porque o Palmeiras já venceu essas competições de 2021. Então, elas só vão aparecer no balanço do ano que vem. Isso certamente vai dar um alívio. Tem a questão da projeção que o Palmeiras fez para a venda de atletas, que é de 80 milhões hoje. O Palmeiras tem ali venda do Emerson Santos, um ou outro atleta, o Johan, né, que o Atlético comprou. O Palmeiras não chega, está próximo da metade disso, vamos dizer assim. Então aí a gente volta na questão do Dudu. Se eventualmente vem do Dudu, essa meta está quase que batida, sem você precisar se desfazer de nenhuma cria da academia. O Dudu voltando para o Palmeiras, é bem provável que o Palmeiras tenha que se desfazer de uma ou até 2 crias. Mas hoje o Palmeiras não tem nenhuma oferta por nenhuma delas. O Palmeiras teve sondagens pelo Gabriel Menino, pelo Patrick de Paula. Nenhuma delas se concretizou com uma proposta oficial, mas é bem possível que, se não entrar o dinheiro do Dudu e ele retornar para o clube, o Palmeiras vai olhar de uma maneira mais carinhosa caso o mercado europeu venha para cima de algum dos seus atletas da base.
E isso pode acontecer em breve, justamente por causa da janela europeia que está prestes a abrir. Então, é uma matemática que, assim, o Dudu voltando, é bem possível que o Palmeiras perca um ou dois atletas da sua base quando tiver proposta. O Dudu permanecendo no Catar, a gente volta naquele papo de que o Palmeiras fica sem um reforço importante para dentro de campo, mas, por outro lado, organiza financeiramente um pouco a sua vida. Então, muita coisa vai se desenrolar nas próximas semanas, né? Eu diria até nos próximos dias, né? Porque agora eu tenho até sábado para definir o Dudu. E a parte do Dudu também que entrou no balanço, que gerou muita desconfiança, porque o Palmeiras colocou pouco mais de 20 milhões do Dudu. Né? E aí fala, não, mas ele foi emprestado por 7 milhões de euros, onde já se viu? Só para o torcedor entender. Quando o Palmeiras empresta um atleta, trazendo para o mundo dos leigos, né, vamos dizer assim, é como se você tivesse um apartamento alugado. Você fecha o aluguel por um período de 1 ano, porém você vai pegando mês a mês aquele valor que você vai recebendo. Então, aquele valor que apareceu é desde a saída do Dudu no final de julho até 31 de dezembro. Por isso entra uma porcentagem. No balanço do ano que vem, entra mais uma parte do empréstimo do Dudu. Caso ele seja vendido, entra o empréstimo mais o valor da venda, que com a valorização do euro, o Palmeiras hoje tem a receber cerca de 45 milhões de reais aí, se o Dudu for vendido pro Aldo Raio. Né? Então, algumas coisas que o Palmeiras, né, divulgou do balanço que a gente deu por meio de um contador. O nosso palestra fez uma análise. Legal você falar sobre isso. Legal você falar sobre isso. Então, as pessoas acham que a gente analisou, abriu lá. Não, é um profissional. Não. Foi um contador com 30 anos de experiência que abriu esses números, interpretou esses números que foram abertos para o Palmeiras. Uma outra coisa que pegou também, que causou indignação até por parte do torcedor, foi porque o Palmeiras tem mais de 200 milhões para pagar para o jogador, então tem que pagar o Vitor Hugo para a Fiorentina. Então, o clube explicou isso para a gente, que, por exemplo, uma operação como a do Vitor Hugo, o Palmeiras deve para a Fiorentina, mas, por outro lado, como ele já foi vendido, vai entrar o dinheiro do clube turco que comprou o Vitor Hugo. Então, é uma dívida que já tem o pagamento certo. Elas por elas. A mesma coisa quando colocou-se lá a antecipação de receitas do Paulista e do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras pegou com bancos esse dinheiro, e a Federação Paulista, quando foi fazer o pagamento para o clube, né, das cotas, já foi direto no banco e quitou. A mesma coisa vai acontecer do brasileiro com a Turner, né, do contrato que o Palmeiras tem com a TNT. Então, são números que aparecem, esses adiantamentos, no balanço, porque eles aconteceram antes de 31 de dezembro, porém não são, o torcedor não precisa se preocupar, segundo o clube, justamente porque são elas por elas. Então, o Palmeiras antecipou, a federação foi lá e já quitou esse empréstimo. A mesma coisa vai acontecer com a Turner, entendeu? Show. Acho que ficou bem claro assim. Eu já tinha conversado com você, já tinha uma boa sobre. Porque às vezes a torcida do Palmeiras fica em desespero. Ferrou, o Palmeiras não tem dinheiro, o Palmeiras não contrata ninguém porque quebrou. Não é bem isso. O Palmeiras tem uma receita muito boa, só que o problema é que não dá para fazer loucura porque a grana ainda não entrou toda e tem várias coisas. Pandemia deu uma prejudicada. Mas eu acredito que o Palmeiras deve fazer isso, vender uns 2 moleques aí para colocar a casa em ordem e poder trazer mais gente, né? Eu acho que base o ponto só de observação, André, que fica assim, eu concordo com você, não tem que fazer loucura. Por exemplo, o investimento, uma proposta que o Palmeiras ofereceu pelo Borré, ainda bem que não deu certo. Graças a Deus. Né? Ainda bem que ele demorou para aceitar. Né? E quando ele aceitou, o Palmeiras analisou melhor e falou, putz, não vai dar. Né? Mas o que eu não consigo entender da atual diretoria de futebol
é assim, como com essa dificuldade financeira, que não é só do Palmeiras, são de outros clubes também de contratação, né? É como que o campeão estadual, o campeão nacional e o campeão da América não consegue colocar um projeto para seduzir um atleta para que ele venha defender o clube. Entendeu? O momento é que você precisa usar a criatividade, né? Você precisa mostrar para o cara um projeto e fazer com que o cara venha. Óbvio que ninguém vai vir aqui para jogar de graça, enfim. Mas além da parte financeira, você tem que mostrar para o cara, olha de onde você está saindo e aonde você está vindo jogar. Olha com quem que você vai trabalhar. Olha o quanto que você pode se desenvolver ainda mais, principalmente falando em jovens jogadores. Entendeu? Porque se a gente ficar nessa, a gente ofereceu, não quis, não deu certo, né, e não dá. É muito pouco, pensando em Palmeiras. Você tá batendo no Anderson Barros, né? Vamos falar bem a realidade. Não é nem que, que assim, não é questão de bater, é questão que são perfis diferentes. O torcedor do Palmeiras se acostumou com o Matos durante muitos anos, que ele chegava lá e comprava que ele quisesse. O Palmeiras está pagando um pouco dessa dívida agora, né? Então, né, essa mudança. E como você falou, o Barros fez um caminho ano passado, que ele fez um pouco do trabalho sujo ali, de diminuir folha salarial, de garimpar o mercado para trazer peças pontuais, e o Palmeiras trouxe. E foram muito bem, foram essenciais. O Rony, o Vinha, né? Rafael, mas eu queria te fazer uma pergunta. Cara, que dia que algum diretor do Palmeiras, vai garimpar o mercado e vai trazer uma peça lá embaixo? Vamos supor, o River Plate, com o Gustavo Grossi, que hoje ele é gerente de futebol do Internacional, o cara faz um trabalho espetacular. O cara, descobriu inúmeros jogadores. Descobriu o Nacho, descobriu o Lautaro Martinez, descobriu o Carrascal. Os caras, eles têm uma... A do Palmeiras parece que eles não saem daqui. Só vai no Goiás, no Bahia, no Atlético Goianiense, no Vitória. Só traz jogador desses times, cara. É sempre a aposta desses caras. É óbvio que hoje já deu uma evoluída e também eu acho que os jogadores conseguem ir melhor por causa que o elenco do Palmeiras é um elenco que tem mais qualidade. Então, não é que nem na época que os caras compravam um bom e barato, que você chegava aqui era tudo ruim e você pegava um destaque lá da Bahia, que chegava aqui e era mais um pro bom. Agora, assim, eu não vejo os caras trazer um moleque aí, cara. Palmeiras na base, o João Paulo Sampaio faz um trabalho maravilhoso na base. Maravilhoso. Esse cara, velho, tinha que estender um tapete vermelho pra ele, pra entrar no Palmeiras. O cara garimpa só moleque, aí chega na hora de subir os caras, eu tô falando agora do Marino Nistor. O moleque tá comendo a bola no sub-20, não é de hoje. Aí eles dão uma oportunidade pro Newton, dão uma oportunidade pro Gabriel Silva, 50 mil. Cara, já não deu, empresta. Esses moleques têm que ser emprestados. Ele, o Esteves. Às vezes, que nem o Wesley. O Wesley jogou uma Série B no Vitória, voltou voando. Voltou bem demais. Tipo, cara, testa. Eu não acho que também o Abel pode colocar 30 moleques. Não dá. O cara não pode subir a base inteira, todo mundo. Porque ele tem que descer alguém, não tem espaço pra... Eu só acho que... O Gabriel Silva desceu, né? Tá desceu. Copa do Brasil Sub-20. Foi importante na classificação contra o Náutico. Tanto no jogo no Allianz como no jogo em Pernambuco no domingo. Mas no profissional não dá, não tá pronto. Ele se subir ele de novo, vai dar chance pra ele de novo. Você tem outros passagem. O Michel, ninguém falou desse moleque. O moleque entrou, vestiu a camisa e jogou. Entendeu? Tem cara que não pesa. Tem cara que, infelizmente, não tá pronto. Demora. Ninguém tá falando que eles não têm qualidade. Não é isso, mas eu acho que não é o momento. Eu acho que o Palmeiras tem uma base muito forte. Não tem só o Marino. O Palmeiras tem Eric Pluas, o Palmeiras tem Pedro Lima, o Palmeiras tem um monte de gente lá. Um monte. Ramiro lateral esquerdo angolano. Tem, Vixe, o Carcelém. Velho, a gente vai ficar aqui. Tem um monte de jogador. O Palmeiras estava com o Hugo Quintana, que era volante, que jogou pelo Olímpia do Paraguai. O moleque com 16 anos foi capitão do time profissional, no Libertadores. Chegou aqui, ficou lá no Sub-20 jogado, porque nem Quinones, que foi pro Santa Cruz agora também. A gente nem viu esses caras subirem, nem testaram. Eu acho que o Paulista, eu acho que o Campeonato Estadual é pra isso. É pra isso, a molecadinha. O Palmeiras fez isso, né? Fez isso, primeiro, graças a Deus.
E tem que fazer mais. Eu acho que não teria que nem jogar nem ninguém do time do reserva. O Bigote era colocar ninguém. Só base. O Atlético Paranaense faz isso há 4 anos. Há 4 anos. O Atlético Paranaense descobriu o Bruno Guimarães, assim, o Renan Lodge. Assim. O Renan Lodge era aquele sub-23 deles, né? O Renan Lodge bateu, subiu, bateu de novo, subiu, ia ser dispensado. Aí acabou com o campeonato no sub-23, os caras subiu, foi jogou. Para mim, hoje é um dos melhores laterais esquerdos que tem. Joga muita bola. Muita bola. O Bruno Guimarães é outro. Joga muito. Eu tô citando dois, mas eu acho que o Atlético Paranaense vendeu 8 ou 9 jogadores quando o Thiago Nunes estava lá. Ele não renovou, brigou com a área lá e tal. Acho que saíram 8 ou 9 jogadores. Então, assim, faz diferença. O estadual hoje paga muito pouco. O valor e o prejuízo que ele deixa no clube é muito grande. Para um clube que vai disputar tudo, como o Palmeiras, você ter uma contusão de um jogador que fecha essa chave no Campeonato Paulista te arrebenta. O Palmeiras não tem jogador, o Palmeiras não tem 2 Patrick de Paula, o Palmeiras não tem 2 Luiz Adriano, não tem 2, eu vou falar 2 Vinha, 2 Gomes, eu não vou ficar citando todo mundo, mas assim, você perde um jogador desse numa partida, e aí? Você ferrou, cara. Você não tem peça de reposição, entendeu? Eu acho que fez bem o Abel em dar uma mesclada boa, mas acho que dava para mais ainda. O problema é a torcida do Palmeiras, né? É muito E o chato. E o regulamento regulamento também, né? também, Porque né? tem a Porque tem lista a A e a lista lista B, você não pode também. colocar só da lista B. É. Né? Então você Então, tem que ter ter atletas mais atletas mais rodados rodados ali por ali conta da por conta da lista A. lista. Tanto que E até é contrato isso, né? É contrato, eles têm que é jogar. É regulamento da regulamento da competição, né? competição, né? Tanto que o Tanto que o Pedro Pedro Bicalho está Bicalho está inscrito na inscrito lista na A, lista se eu não A, me engano. Porque tem mais de tem mais 20 de 20 anos. Então o anos. Então o Palmeiras Palmeiras optou optou até por até por colocar colocar atletas atletas que que teoricamente são teoricamente da são da base, base, mas que mas pela que pela idade já idade já poderiam poderiam jogar no jogar no lista A estádio, justamente para justamente dar uma para dar uma encorpada encorpada nessa nessa lista, lista, para não para não ficar ficar tão tão dependente dependente dos dos principais principais nomes. nomes. Nossa, cara, eu fico encantado em ver o Palmeiras fazer isso. Juro pra você. Tem gente que fala, porra, eu tô pensando a longo prazo, tô pensando no futuro, eu não tô pensando agora. O que a gente tá colhendo agora começou com o Nobre em 2013. Que ninguém. Aí depois veio o Alexandre Matos junto com o João, que trouxe o João Paulo Sampaio, em 2015, e eles começaram essa reestruturação. O Um trabalho Nobre de. com o Brunoro, né? Com o Brunoro, em 2013, que ele arrumou lá É, a base, começou com aquelas coisas. é isso. Então, só que estamos colhendo agora, em 2021, Sim. 2020, para ser mais sincero, demorou 5 anos. E o Palmeiras continua nesse. Só que assim, não adianta você. O Palmeiras lançou que virou realidade hoje. Eu gosto muito do Vinícius Silvestre, eu coloco porque é da nossa base, eu acho que é um puta goleiro, catou muito no CRB. Eu gosto do Renan, Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Veron, tá faltando mais um. Seis, Wesley. né? E Wesley. Isso. Esses 6, pra mim, cara, são realidade já. São realidade. Aí Sem você dúvida. tem os que estão comendo pela beirada que estão mostrando que tem potencial. Que pra mim, entre o Giovani, essa briga, acho que o moleque tá mostrando, tá correndo, tá. O Fabinho, acho que também tem potencial para jogar. O Vanderlan, nossa, o moleque também é muito bom de bola. Acho que até o Garcia também, porque a lateral direita do Palmeiras é uma lateral carente. Só temos o Marcos Rocha, o Mike direita, meia direita. Acho que também tem potencial. E tem mais algumas coisinhas lá que ainda vai ter que testar para ver, né? Acho que precisa de atacante, poderia dar uma oportunidade para esse moleque aí. O Enestrosa na base ele destrói, cara. Chega, os caras não colocam. Ele não sobe, ele já treinou com um profissional, desce, volta, joga. Mas acho que vai chegar lá. Sem dúvida. Na mão do Abel, né, é uma chance muito boa disso acontecer a curto prazo. Sim. Rafa, queria te agradecer mais uma vez aí, cara. Meu, puta papo legal, brigadão. Mais uma vez, cara, o que você precisar de mim aí, só chamar, tamo junto. Valeu. Obrigado pela parceria aí também. Ó, gente, vamos seguir ó, a nossa palestra, que consegue. Canal dos caras aí, sempre com conteúdo diariamente. Um dia a gente chega lá também, se quiser. Vamos se inscrever no canal aí, dar aquela força, curtir, compartilhar com todo mundo. E, meu amigo, boa noite. Tamo junto e vamos, Palmeiras!
Valeu, André. Obrigado pelo papo, mais uma vez, pelo convite. Também estou à disposição. E é isso aí, vamos fortalecer a mídia segmentada dos clubes. Para quem quiser seguir o nosso palestra nas redes sociais, nosso site www.nossopalestra.com.br, no YouTube o nosso palestra, Twitter o nosso palestra, no Instagram também o nosso palestra. É só seguir que a gente tem muita informação diária com tudo de Palmeiras para vocês. E show, eu gosto do nosso palestra que vocês não dão barrigada. Bem, vocês falam que vocês sabem, se vocês não sabem, vocês seguram. Isso é muito importante. Hoje tem muita gente falando coisa que anima a torcida, só para ganhar views, todo mundo não tem nem nada acontecendo. Irmão, obrigado, tá? Valeu, cara, eu que agradeço. Um grande abraço aí. Abração, boa noite. Valeu.